Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Urias, a história de Urias, o marido de Batseba, cuja morte foi responsabilidade de Davi. E isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Urias foi um heteu ou hitita, marido de Batseba e soldado do exército do rei Davi. O nome Urias significa "O Senhor é minha luz". Urias ganhara o status como oficial do exército de pertencer ao chamado Poderosos de Davi. Os Poderosos de Davi eram um grupo de seus melhores guerreiros. Urias, como um dos escolhidos de Davi, mostrara sua proximidade com o palácio do rei e tinha o direito de querer ficar na linha de frente das batalhas, o que proporcionou a Davi elaborar o seu plano. O destaque de Urias nas Escrituras deve-se principalmente ao episódio do adultério de Davi com Batseba, na época sua esposa. O pecado de Davi ocorreu quando Urias estava na guerra, que investia contra a capital amonita, Rabá, sob o comando de Joabe. Segundo a Bíblia, o rei Davi se apaixonou por Batseba ao vê-la banhar-se do alto do terraço de seu palácio. Ele a chamou a seus aposentos e com ela manteve relações, resultando em uma gravidez. Ao saber que Batseba era esposa de Urias e que este estava há muito tempo em campanha militar, Davi logo mandou chamar Urias, que estava em Rabá, na tentativa de que ele voltasse à sua casa, se deitasse com sua esposa e acreditasse ser o pai da criança que ia nascer. Entretanto, a tentativa de Davi de encobrir o seu pecado não deu certo, pois Urias se recusou a dormir em sua casa, enquanto seu exército estava em guerra. Davi até o embriagou, mas ainda assim ele preferiu dormir na porta do palácio, a fim de manter seu posto de soldado. O texto bíblico diz: Então Davi mandou dizer a Joabe: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Quando percebeu que não teria como persuadir Urias, Davi então tomou a terrível decisão de enviá-lo de volta à guerra, colocando-o dessa vez na frente da maior força da peleja e ordenando que Joabe se retirasse, para que fatalmente Urias fosse ferido e morresse. O plano deu certo. Joabe seguiu as instruções de Davi e Urias morreu. O texto bíblico diz: E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar
onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Ao saber da morte do marido, Batseba se lamentou, mas depois se tornou a esposa de Davi. O texto bíblico diz: ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Apesar de ter custado uma vida, o pecado do rei parecia ter finalmente sido encoberto. Porém, na ocasião, Davi parece ter esquecido de que não há nada encoberto perante os olhos de Deus. Então o Senhor enviou o profeta Natã para anunciar a Davi o grave pecado que ele havia cometido e avisar-lhe de que Deus castigaria a sua casa. Tão logo a cobrança começou a vir, quando o filho de Davi, Batseba, nasceu doente e morreu. Esse acontecimento foi explicado como punição divina pelo adultério e o assassinato de Urias. E essa foi a história de Urias, o esposo de Batseba, cuja morte foi responsabilidade de Davi.